Aleluia, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde hoje e sempre. Está tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Meu nome é Lia Raquel, nesse momento quero compartilhar mais aqui uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra em Neemias capítulo 2 e o versículo 2, que nos diz: louvado seja Deus, que nos diz: e o rei me disse, porque estás triste o teu coração, o teu rosto, pois não está doente, não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Glorificado seja Deus. Eu quero trazer aqui, irmãos, nesse momento, uma reflexão da palavra do Senhor, de um homem que deixou um grande exemplo para nós, para o servo de Deus, para a igreja, que quando nós tememos a Deus, nós procuramos andar nos caminhos do Senhor, nós temos, quando nós procuramos seguir o Senhor, procuramos fazer a vontade de Deus, nós não nos preocupamos só com nós, só conosco, mas nos preocupamos conosco, nossa família e com o nosso próximo. A palavra do Senhor nos diz que Neemias, ele era copeiro, servia o rei, mas Neemias estava longe da sua pátria, longe da sua terra. E a palavra do Senhor diz que uma certa feita, um certo dia chegou a Neemias, o seu irmão de Judá, de Jerusalém. Chegou um irmão de Neemias e alguns de Judá. E ele pergunta pelo estado de Jerusalém, como está os que ficaram, os que restaram do cativeiro em Jerusalém. E aquele moço traz uma notícia muito triste a Neemias. E a palavra do Senhor nos diz que Neemias, ouvindo aquela mensagem, que os que ficaram estavam em miséria, que as portas tinham sido queimadas, que os muros estavam destruídos. Neemias chorou, Neemias lamentou e esteve por alguns dias jejuando e orando ao Senhor. E um certo dia, Neemias foi diante do rei, serviu o rei. E quando Neemias chega ali na presença do rei, o rei nota que o semblante de Neemias está diferente. Está abatido, está preocupado. E o rei pergunta, Pergunta a ele está doente, Porque aquilo não era a tristeza da alma. Irmãos, o que nós aprendemos com a história de Neemias é que não importa, aleluia, a nossa posição social, mas quando nós servimos a Deus, quando nós conhecemos o nosso Senhor, a nossa preocupação não é só conosco, a nossa preocupação é com o nosso próximo. A palavra do Senhor diz que Neemias, ao ouvir o estado que se encontrava Jerusalém, os restantes de Jerusalém, ele começa a buscar a Deus, ele começa a confessar os seus pecados, pecado dos seus pais, e levar tudo diante do Senhor, e orar ao Senhor pelaquela causa, pelo estado de Jerusalém. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, o que nós aprendemos com Neemias, o que nós aprendemos com esse texto da palavra do Senhor nesse momento, é que não importa, aleluia, o estado,
Não importa a nossa posição, não importa a nossa posição social, mas quando nós temos o amor do Senhor em nosso coração e sabemos como está a necessidade do nosso irmão, nós socorremos, de alguma forma nós vamos buscar uma maneira, vamos buscar o Senhor para ver o nosso irmão, para ver a melhoria do nosso irmão e do nosso irmão. Louvado seja Deus. Neemias não foi covarde, irmãos. Neemias, aleluia, ao saber da notícia, ao saber do estado dos seus irmãos, da sua pátria, Neemias se dispõe a buscar o Senhor. Irmãos, estamos vivendo dias, momentos, estamos vivendo tempos que muitos têm se acomodado. Não olhe e não se preocupa mais com o seu próximo. Não se preocupa mais com o ide do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva, eles não tinham nada em comum, mas eles dividiam o pão, eles estavam sempre unânimes, sempre unidos. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam com os que tinham necessidades. Neemias podia muito bem, irmãos, ouvir o estado que se encontrava o seu povo, a sua nação, e deixar para lá, né? Afinal, ele era copeiro do rei, afinal, ele tinha uma posição social sustentável, mas ele não se acomodou, ele não se acovardou, porque ele sentiu a dor dos que restaram, dos que estavam em Jerusalém, dos que estavam em miséria, dos que estavam em aperto, dos que estavam em sofrimento. Irmãos, o verdadeiro crente, aleluia, ele se preocupa com o estado do seu próximo. Ele se preocupa, aleluia, não só com ele, mas com os seus. Ele faz o que ele pode, aleluia, para ver o seu irmão melhor. E a palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo 3 do capítulo 2, e disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro de meus pais, assolados e tendo sido consumidos as suas portas a fogo. Olha aí, irmãos, louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Por mais que Deus nos abençoe, por mais que nós estamos bem, temos uma boa casa, temos um lugar para dormir, temos pão na nossa mesa, mas sempre tem um irmão que está passando por aperto, que está passando por um momento de aflição. Irmão, o primeiro passo que nós temos que tomar, a decisão, é buscar a Deus. A primeira atitude de Neemias foi buscar o Senhor. Foi buscar a presença de Deus, foi orar para que Deus, aleluia, entrasse com uma providência. E essa palavra nesse momento aos nossos corações. Aleluia, nós não vamos entrar no céu sozinho. Que nós nesse momento, nessa noite ou nessa manhã, a hora que você estiver ouvindo esse vídeo, vamos amar mais o nosso próximo, vamos nos preocupar mais com quem está caído, com quem está em miséria, com quem está lá, os que sobrou, os que não tem ninguém por eles. Ore, se levante, se você pode, estenda as tuas mãos. Cumpra o ídolo do Senhor, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Porque esse é o mandamento do Senhor.
O maior mandamento é o amor. Se não tiver amor, não adianta, aleluia. E se nós amar como Cristo nos ensinou, aleluia, Deus, Ele cria uma situação. Deus, Ele entra com providência quando você clama, quando você quer o bem-estar do teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, o rei, ali olhou para Neemias. E Neemias fala para o rei, como eu estaria, né? Estando a cidade do sepulcro dos meus pais assolado. Naquele momento, irmãos, após Neemias orar, confessar os seus pecados, e o rei falar para ele, notar, aleluia, a tristeza de Neemias. Ele começa a relatar a sua necessidade. Primeiro, nós temos que orar, nós temos que confessar os nossos pecados. Segundo, louvado seja Deus. Nós temos que ter atitude. Neemias não ficou só orando, não ficou só, não só entregou nas mãos do Senhor, mas quando o rei falou, Neemias começou a ter uma atitude. E aqui no versículo 4, diz: E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Irmãos, Deus cria uma situação. Talvez você tenha um projeto no seu coração. Talvez você tenha um plano em teu coração em fazer algo pela obra do Senhor, pelo teu próximo. Ore ao Senhor. Busque o Senhor, faça como Neemias. Glória a Deus. Faça como Neemias. A palavra do Senhor diz que o rei notou o semblante de Neemias, que não era o mesmo. Neemias estava abatido. Deus, Ele levanta, Ele cria situações. Ele faz, aleluia, o impossível acontecer. E a palavra do Senhor diz que o rei pergunta o que Neemias quer. E Neemias, irmãos, já como estava orando ao Senhor, ele percebeu que ali era um agir de Deus. E ele expôs ali que queria ir a Jerusalém, fazer algo por aqueles que estavam em miséria, por aqueles que estavam em sofrimento. Glória a Deus. Se levante. A palavra do Senhor ao nosso coração é: se levante em prol do teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, clame, busque. Se você não pode, mas se você não tem, você pode orar, você pode clamar, você pode visitar, mas alguma coisa você pode fazer. Glória a Deus. O versículo 5 diz: E disse ao rei, se é do agrado do rei. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Irmãos, isso é fé, isso é confiança. Neemias orou, Neemias confessou, mas Neemias agiu. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Primeiro nós temos que orar, confessar ao Senhor as nossas culpas. Mas nós temos que nos levantar. Levantar em favor de quem está caído, de quem está prostrado, de quem está necessitado. Aleluia. Se levante, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo para você fazer essa obra, para você fazer algo para o reino do Senhor. O Senhor nos chamou para nós darmos frutos na sua obra. Vamos seguir o exemplo de Neemias.
Vamos deixar, irmãos, de estar olhando para a vida de A e B, mas vamos olhar com um olhar de amor, de misericórdia e compaixão, assim como Neemias não viu o estado de Jerusalém, mas ouviu saber do estado de Jerusalém. E ele sentiu a dor dos que estavam em miséria, o sepulcro dos seus pais, a cidade do sepulcro dos seus pais que estava assolada. A Jerusalém estava destruída, mas Neemias foi um homem que deixou um grande exemplo. E Neemias deixou esse grande exemplo para a minha vida e para a sua. Deus conta com corajosos, Deus conta com crente que põe a mão no arado. Deus conta com a igreja que Ele chamou, que entregou seu filho, aleluia, para pagar ali o preço pela nossa vida. Já fomos salvos pelo sangue de Jesus, mas muitos estão em miséria, irmãos. Vamos nos despertar como Neemias se despertou, aleluia, e reconstruir os muros que estão queimados, que estão caídos. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. O Senhor conta com crentes Neemias, crentes valorosos, crentes que amam, crentes que não se preocupam só consigo, mas sim com a obra do Senhor, mas sim com o seu próximo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em seu amor, não só hoje, mas para sempre. Seja um Neemias na vida e cumpra o chamado que Deus te deu. Deus em Cristo nos abençoe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe e vamos, irmãos, de alguma maneira fazer algo para o reino dos céus. Amém? Amém, graças a Deus.